Olá pessoal, Matheus aqui. Não é surpresa para ninguém que o mercado atualmente está muito enigmático, digamos assim. Mas recentemente nós tivemos alguns desenvolvimentos que estão levantando aí certas bandeiras. Algumas dessas bandeiras são de alertas, mas também tivemos algumas sinalizações muito relevantes e muito fortes no sentido de um real pouso suave da economia americana. Quem diria, né? Será que isso vai realmente acontecer? Vamos falar tudo sobre isso neste vídeo, começando aqui com este relatório do Credit Suisse, o grande Credit Suisse aqui. Eu sei, um pouco de um mau exemplo, mas eu tenho que olhar as coisas por todos os ângulos e o Credit Suisse levantou um ponto válido aqui. Em um dos seus relatórios mais recentes, o banco mostrou que a estatística não está mais do lado dos ursos. Os ursos vêm defendendo que as altas deste início de ano representam nada mais do que um rally de bear market, ou seja, uma alta passageira que precederia novos fundos. Mas, segundo o banco, rallies de mercado urso não costumam produzir altas maiores do que 3% além da média de 200 dias por períodos extensos aí de tempo, como por exemplo mais do que 3 semanas. E eis que agora nós estamos vendo justamente isso, nós já estamos com 4,4% acima da média de 200 dias e há mais de 26 dias de pregão que isso está acontecendo. E o Credit Suisse não está sozinho na sua visão, Goldman Sachs também sustenta a tese de pouso suave, vem inclusive sustentando isso já há algum tempo, mesmo quando o consenso era para uma recessão mais forte. Mas, mesmo eles reconhecem que as altas atuais representam um elemento que talvez seja uma fragilidade muito interessante para nós darmos uma olhada. O que acontece, pessoal, é que quando nós temos aí grandes índices, como por exemplo o S&P 500 da Bolsa Americana ou a Nasdaq 100, se movendo aí com força, nós buscamos uma confirmação de que este movimento é realmente firme e sustentável. Normalmente, um mercado onde a maior parte dos participantes está se movendo em conjunto na mesma direção é um mercado saudável, é uma tendência firme. Mas quando o mercado está sendo carregado nas costas por alguns nomes em isolado, então aí nós temos uma possível fragilidade se mostrando. Normalmente, isso é mensurado através de um indicador de participação, ou seja, de todas as empresas que constituem o S&P 500, quantas estão participando efetivamente deste movimento de alta. E o que nós estamos vendo atualmente é que esta participação está extremamente baixa, como o próprio Goldman Sachs reconhece aqui. Momentos como esse de baixa participação estão historicamente associados a períodos de performance negativa, com uma experiência, ou melhor, uma expectativa média de queda de 5,8% no índice nos próximos 12 meses. Então, vamos investigar o que está acontecendo aqui por debaixo do capô. Vamos abrir lá o capô dos índices americanos, vamos abrir o capô da S&P 500 e da Nasdaq para ver exatamente o que está acontecendo ali dentro. E olhando aqui mais de perto, nós temos muito claro que os preços das bolsas americanas estão basicamente sendo carregados nas costas por alguns grandes nomes em isolado do setor de tecnologia. Esses aqui são os dados da Bespoke, tá, pessoal? Caso você seja novo aqui, nós sempre colocamos os dados abaixo do que é apresentado. E aqui nós olhamos primeiro para o mercado americano, porque é de lá que sopram os principais ventos econômicos do mundo. Inclusive, se você quiser saber mais sobre esse mercado ou sobre como montar uma estratégia resiliente de investimento, uma estratégia que resista a momentos de incerteza, não esqueça de se cadastrar. Cadastre o seu e-mail no link da descrição, que no próximo lançamento você irá receber um código com desconto ainda maior do que o preço oficial de abertura. E retornando aqui para a nossa tabela, vejam que Apple e Microsoft sozinhas correspondem a 39% dos ganhos da Bolsa Americana neste início de ano, sendo que adicionando apenas Nvidia e Meta, nós já chegamos a 60% dos ganhos. Então ter aí 4 nomes apenas sendo responsáveis pela maior parte de um movimento de alta é um dado muito interessante, principalmente quando a gente percebe que esses nomes estão propagando muito a ideia da inteligência artificial.
Para quem não sabe, sempre que uma empresa divulga seus resultados, é feito um call lá com a cúpula da empresa e alguns analistas do mercado, justamente para tirar algumas dúvidas. E se a gente fosse calcular durante o último call da Meta o número de vezes que a palavra inteligência artificial, ou mesmo a sua abreviação em inglês, né, a sigla AI, foram mencionadas, nós teríamos uma contagem de nada menos do que 168 menções no call da Meta. E isto não só, são só as menções feitas pelos 4 representantes da empresa, tá? Não contam as menções feitas pelos analistas. E todo este foco em uma tecnologia revolucionária parece ajudar a explicar a grandíssima valorização da Meta durante este ano, que já bate aqui praticamente 100% de valorização. Em segundo lugar, nós temos aqui a Nvidia com 90%, depois C3 AI com 60% e as demais aqui, Microsoft, Google, Amazon, por volta de 20 a 30% de ganho nestes meros 4 meses de mercado. E da mesma forma, se a gente for contar o número de menções da palavra inteligência artificial na transcrição dos calls do mercado como um todo, fica claro que está todo mundo correndo para aquilo que promete ser a próxima grande bolha do mercado. Veja que o número de menções já está exponencial. E não me entendam mal, a inteligência artificial realmente tem tudo para mudar muito as nossas vidas ao longo dos próximos anos. Eu mesmo tenho utilizado bastante a AI para diversas aplicações e eu acho que hoje, quem não estiver buscando formas de trabalhar melhor através da inteligência artificial está provavelmente ignorando uma grande fonte para melhorar a sua produtividade. Inclusive, o Goldman Sachs também declarou aqui, ou melhor dizendo, levantou aqui, que aproximadamente 18% da força de trabalho atual do mundo poderia ser automatizada através da inteligência artificial, principalmente em países desenvolvidos. Aliás, que nós já estamos vendo esse ganho de produtividade pela tecnologia acontecendo há muitos anos. Em termos de margem de lucro, é notório como as margens cresceram nos últimos 30 anos para as empresas americanas. Se a gente pegar aqui as empresas do S&P 500, nós veremos que a margem delas saltou de 5% por volta da década de 90 para mais de 10% hoje em dia. Então, sem dúvida alguma, os ganhos de produtividade oriundos da tecnologia contribuíram muito para este aumento de margem também. Mas o problema com essas tecnologias de narrativas revolucionárias é que o mercado tem o velho costume de se antecipar demais à realidade na hora de negociar os preços desses ativos. Isso muitas vezes leva a correções quando o mercado percebe que se adiantou muito. Então, a pergunta que fica é: estamos entrando em uma bolha da inteligência artificial? Será que é possível estarmos aí entrando em uma nova bolha tão cedo assim, tendo acabado de sair do que eu chamo da bolha de inovação de 2021? Bom, alguns indicadores estão sem dúvida alguma fazendo muitos coçarem a cabeça nesse momento. Aqui nós temos a Nasdaq sobre o Russell, que é um indicador muito mais abrangente do mercado e focado em small caps. E veja que nós estamos quase roubando aqui o prêmio, o trono, né, de maior alta que foi atingido durante a bolha.com. Claro que isso não é um movimento isolado deste ano e muitos podem defender que o mercado mudou muito, né, da época lá de 2000 para cá, mas sem dúvida alguma ver este gráfico é um sinal muito curioso. Ontem, por exemplo, segunda-feira, nós vimos os juros americanos de 30 anos subindo igual um foguete. Teve uma enorme oscilação no único dia. Da última vez que isso aconteceu foi em 2013. Na ocasião, o S&P 500 caiu quase 4%. Porém, hoje, nós não estamos vendo isso se repetir. Mesmo diante de altas, né, na taxa de juros, ou mesmo diante deste gap que está sendo formado aqui, os preços não estão sofrendo correção. Na realidade, está se abrindo um gap cada vez maior entre os indicadores de preço e a taxa de juros do mercado. Aqui na imagem nós temos o gap, né, entre a Nasdaq e os juros de 10 anos.
E para quem talvez não esteja entendendo muito bem essa comparação, pessoal, o que acontece é que a gente sempre olha para essa diferença entre juros e as bolsas, porque em geral um aumento nos juros, ou melhor dizendo, né, aumento na expectativa de juros, isso tende a derrubar as bolsas. Veja aqui no gráfico que ambas as linhas elas costumam se mover de forma semelhante, né? Costumam se mover em sintonia, mas não é o que está acontecendo neste momento agora. Então, diante disso, o que fazer? Bom, os técnicos de plantão vendo o vídeo talvez achem interessante olhar aí para a sazonalidade deste momento. Nós acabamos de entrar em maio e maio tende a ser, ou melhor dizendo, tende a não ser um mês muito bom para os mercados. Tem até aquele velho ditado sell in May and go away, ou seja, venda em maio e vá embora. Isso porque se a gente pegar a estatística mensal dos últimos 70 anos, os ganhos médios de maio a outubro estão na ordem de 5% apenas, enquanto os ganhos médios de janeiro a abril ou de novembro a dezembro tendem a ser muito maiores, né? 13% e 17% respectivamente. Outro indicador que os técnicos podem achar interessante é o posicionamento dos CTAs neste momento, que mais uma vez estão aí muito comprados no mercado e por isso com uma capacidade de vendas muito maior do que a capacidade de seguir comprando. E os CTAs ainda estão exercendo bastante influência sobre os mercados, tá, pessoal? Porque nós ainda estamos vivendo um mercado com liquidez reduzida. E na outra ponta, contribuindo com chances de novas altas agora, nós temos o retorno das maquininhas de VWAP, ou seja, a recompra de ações pelas próprias empresas, que como nós vimos alguns vídeos atrás, foi um grande motor por trás dessas altas de 2023, eles tiveram, né, que parar essas atividades para não gerar conflito de interesse com a divulgação dos resultados, mas agora já estão voltando. Veja que o número de empresas dentro da janela de blackout aqui está diminuindo, agora neste momento nós estamos aqui e até o final desta semana nós já estaremos com muito mais empresas de volta para o mercado recomprando as suas ações. E como elas usam, né, o VWAP, que é um indicador técnico, Volume Weighted Average Price, como elas usam esse indicador aqui, a gente diz que as maquininhas de VWAP estão sendo religadas. Aliás, pessoal, caso você não esteja entendendo aí 100% do que eu estou falando, eu sempre tento explicar, né, brevemente os termos para não deixar ninguém boiando por aí. Mas é impossível explicar a fundo as coisas em um vídeo tão curtinho como essas plataformas nos obrigam a fazer. Então, cheque o link aí na descrição para garantir que você receba o melhor negócio possível quando o lançamento chegar. Mas voltando aqui, basicamente o cenário que nós temos hoje é que há todo um setup armado para possíveis quedas se manifestarem, mas o mercado precisa de notícias para darem aquele empurrãozinho no movimento. E as notícias que estão saindo, elas têm sido boas, elas não têm favorecido quedas. Embora tenha saído aí o índice de confiança do consumidor americano, que não foi muito animador, a variável mais importante deste momento, que é justamente a inflação, ela tem melhorado continuamente. Muita gente estava esperando que a inflação da semana passada viria ruim, mas ela surpreendeu o mercado positivamente. A variação anual já caiu para 4,2% e a velocidade do núcleo, se a gente multiplicar este número aqui por 12, a gente vai ter que ele está em 3,6%. Claro que isso ainda é bem acima do alvo de 2%, mas já é uma melhora incrível. Foi uma melhora muito rápida e, mais importante de tudo, até o momento ainda não apresentou sinais de que não será sustentável. A expectativa de uma nova onda inflacionária, embora nada seja impossível, é difícil de negar que ela está se tornando cada vez mais uma especulação do que uma realidade e, com isso, fica bem difícil de defender altas adicionais dos juros pelo Fed. Amanhã mesmo nós teremos a divulgação da nova taxa de juros americana, aliás que a reunião para decidir isso já começou hoje, né? Ela dura 2 dias, então a decisão sai amanhã e o mercado está com uma expectativa maciça de 96,5% para uma alta de 0,25%. Então, muito difícil de acreditar que isto não irá acontecer amanhã. Até porque o Jerome Powell já deu a deixa na última reunião, indicando que haveria muito provavelmente esse aumentozinho final na reunião atual. Mas, depois disso, não existem dados que sustentam motivos para acreditar em novos aumentos. Claro que tudo pode acontecer, o mercado não é ciência exata, mas tudo aponta para uma pausa nas próximas reuniões e caso a inflação continue em queda, é difícil de acreditar que o Fed não terá um caminho livre
para estimular os mercados se for necessário. Eu já disse isso aqui e vou repetir novamente, que se o Banco Central americano conseguir um pouso suave, isto será, meus amigos, um feito e tanto. Será uma conquista contra todas as probabilidades e claro que a gente torce para isso acontecer, mesmo estando ainda um pouco alertas e desconfiados com o mercado atual. Agora, um setor que está passando por uma dura recessão é o setor de logística. Segundo o jornal Insider dos Estados Unidos, eles estão no meio de uma recessão para os custos do frete. Eles relataram que houve uma grande queda no número de caminhões fazendo entregas pelo país, tão grande até que derrubou o preço do diesel de $5,34 para 2,65, ou seja, praticamente 50% de queda. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma boa notícia, né, para a inflação e é um contraste chocante com a realidade vivida em 2021, quando os mercados, quando o preço do frete estava na lua e os portos de todo o país estavam abarrotados, com filas para todos os lados. Mas, por outro lado, é algo que nos faz questionar se nós já nos livramos realmente dos efeitos da pandemia. Porque, embora o uso das máscaras já tenha caído e a vida tenha voltado ao normal, graças a Deus, essa situação com as empresas de frete ainda é um reflexo desse desequilíbrio. É ainda uma etapa das ondas gigantescas que foram propagadas no mar da economia quando o cometa do Covid caiu. Nós estamos vivendo a parte baixa da onda agora, mas resta saber se na sequência virá outra onda alta ou se daqui para frente o caminho começa a ficar cada vez mais claro e cada vez mais normal. Com certeza, esta é também a grande dúvida do Fed e é por isso que que sustentar as taxas de juros altas por mais tempo do que o esperado pelos mercados não é uma hipótese que pode ser prontamente descartada. Talvez o Fed acabe fazendo isso por excesso de zelo. Amanhã, os mercados do mundo inteiro estarão assistindo a coletiva do Jay Powell em busca de pistas sobre a resposta desta questão. E olhando os indicadores antecedentes da economia que nós acompanhamos aqui neste canal, o lei do The Conference Board marcou mais um mês negativo, já é o 12º mês negativo consecutivo, tá? Mas, mesmo assim, o NBER, que é o departamento, certo, que faz a divulgação, melhor dizendo, a oficialização de uma recessão, de uma entrada ou de uma saída para a recessão, ele ainda não declarou que uma recessão está em curso, talvez porque o desemprego ainda esteja muito baixo. Quem sabe se ele subir, talvez essa recessão acabe acontecendo, enfim, né? Já é a recessão mais aguardada de todos os tempos, então quem sabe ela acabe acontecendo finalmente, mas claro que ninguém sabe qual será a sua intensidade, né? Talvez ocorra uma recessão, talvez seja uma recessão leve mesmo, talvez seja um pouso suave. Quem sabe, neste momento, qualquer coisa é possível. Outros indicadores que nós acompanhamos bastante aqui também são as expectativas das margens de lucro das empresas, que é calculada pelo Morgan Stanley. Esses indicadores eles têm apontado para grandes quedas nas margens das empresas, mas eis que agora esta tendência está se invertendo. Vou até aproximar aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Note que a linha pontilhada é justamente este indicador. E agora ele já está mostrando aqui uma luz no fim do túnel. Claro, né? Volto a repetir, nada disso é uma ciência exata. Houve momentos, por exemplo, em que ele sinalizou esta reversão, mas o mercado seguiu caindo por mais tempo, então nada disso deve ser considerado como uma certeza. Mas ter a indicação de uma possível mudança de tendência aqui começa a tornar o cenário mais ensolarado, por assim dizer. Se esta tendência se verificar, então ficará claro que houve um alarme falso e o Fed terá finalmente conseguido o incrível feito do seu pouso suave, coisa que até o momento nós ainda não podemos afirmar com certeza. E claro, nós temos também novos riscos aí no radar que alguns podem achar interessante ficar de olho também. O primeiro deles é o risco de um não pagamento de juros dos Estados Unidos. No passado, se eu não me engano, aí foi em 2016 ou 2011, não lembro muito bem, mas houve um ano em que os títulos americanos chegaram a ser rebaixados por conta de todo este drama com o teto de gastos por lá. E desde então eles nunca recuperaram aquela nota.
E esse drama, ele é um drama antigo, pessoal. O que acontece é que volta e meia os Estados Unidos precisa gastar mais do que o teto de gastos previamente estipulado e para fazer isso ele precisa aprovar modificações no Congresso. É um movimento cheio de jogos políticos, onde o governo de situação tenta parecer mais durão do que é para negociar e a oposição aproveita para forçar concessões, porque sabe que sem o apoio deles nada vai acontecer. E dessa vez o Biden começou a bater firme ali na tecla de que não vai negociar com ninguém, ponto final. Mas claro, tem muito teatro envolvido nessas declarações e ele já inclusive aceitou se reunir com a oposição no dia 9 de maio, falando aí que não é para negociar, né? Ok, esses joguinhos aí fazem parte, só é uma pena que o mercado tenha que buscar proteção comprando o CDS, né? Um título que protege aí instituições contra não pagamento dos títulos do governo americano. É uma pena que o mercado tenha que passar por este drama para se preparar caso o pior venha a acontecer. Como vocês podem ver aqui neste outro gráfico, essa é uma história que já se repetiu diversas vezes nos últimos anos, né, nas últimas décadas, e que em alguns momentos acabou até se tornando mais relevante para os mercados, geralmente aí com muita volatilidade, como foi o caso aqui por volta do ano de 2011, depois nós tivemos em 2013, depois aqui por volta de 2019 também tinha muito falatório lá, né, a questão da moeda de $1 trilhão, não sei o que, as coisas que o governo poderia fazer para não furar o teto de gastos, enfim, conforme a gente vai se aproximando dessa data, sempre surge este drama aí nos mercados. Então, algo a se prestar atenção também. Inclusive, quem quiser saber qual o ativo, né, estatisticamente tende a performar melhor durante esses momentos, a resposta pessoal é o ouro. Segundo dados aqui do Deutsche Bank, o ouro tem se mostrado a melhor proteção contra preocupações sobre o teto de gastos americano. E claro, além disso, a gente poderia citar também tensões geopolíticas como motivos de preocupação, né? Rússia, China, Taiwan, as negociações para outra moeda substituindo o dólar. Tudo isso está acontecendo, mas aí nós estaríamos entrando numa esfera já onde o timing se torna impossível de se antecipar. É muito fácil identificar essas tendências, tem vários canais de geopolítica que fazem isso e fazem muito bem, mas para os mercados esse tipo de evento ele precisa de timing para ser operado. Então uma coisa é a gente ficar falando, né, intuitivamente sobre o assunto, né, discutindo ele, estimulando o nossa mente sobre isso, mas outra completamente diferente é colocar isso em prática nos mercados. E aí neste ponto eu considero isso um esforço impossível, vamos dizer assim, um esforço onde o risco não compensa o retorno. É inegável que um mundo onde o dólar não seja mais a moeda de reserva impossibilitaria os resgates que o Fed recorrentemente faz nos mercados, mas como o timing de medir isso é impossível de se prever, então talvez não valha muito a pena nós ficarmos analisando essas questões. E pessoal, eu quero encerrar aqui agradecendo muito o feedback que eu recebi sobre o último vídeo, onde eu mostrei que fazer uma carteira de dividendos é mais complicado do que simplesmente selecionar empresas que pagam muito dividendos. Eu recebi uma quantidade imensa de mensagens agradecendo aquele vídeo, inclusive até de pessoas do mercado mesmo, profissionais, de gestoras, elogiando o conteúdo. Então, muito obrigado, porque é isso que mostra que nós estamos seguindo o caminho certo com este canal. Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.